como a macroprolactina é cobrada na prova do TIM. Vamos lá, eu sei que você atende pacientes com doenças endócrinas, né? E aí que você tem dúvidas, e é por isso que eu tô aqui, para descomplicar a endocrinologia para você. Você pode estar pensando, poxa, por que ela escolheu esse assunto, né, para falar hoje? Então é o seguinte, a hiperprolactinemia, ela é uma situação comum, né? Então, elevação da prolactina é algo que é visto com uma frequência significativa entre os pacientes de uma maneira geral, né? Dentro da população. Dentro, né, do universo de condições patológicas, né, a elevação da prolactina é uma situação comum, estar no domínio, no universo não só do endocrinologista, mas também do ginecologista, também do médico generalista, né, do clínico geral, do médico de família. A especialidade médica que tem melhor condição, né, de conhecer, de ter uma profundidade na hiperprolactinemia é a endocrinologia. Então, por essa razão, esse tema é muito cobrado na prova do TIM. O seu objetivo, qual que é? O seu objetivo é passar na prova do TIM e poder exercer a especialidade, né? Poder se tornar um endocrinologista e atuar, ser reconhecido e tudo mais. Você precisa dominar esse assunto. Você precisa dominar a hiperprolactinemia. Todo ano tem questão sobre esse assunto na parte de neuroendócrino da prova. Que diabos, afinal de contas, é macroprolactina? Que diabos é isso? Então, vamos ver. É o seguinte, ó. Para você entender o que é macroprolactina, eu vou precisar te explicar algumas coisas. Então, a gente vai seguir um raciocínio para que você entenda o que é a macroprolactina. E para te explicar, eu vou compartilhar a minha tela com você. Olha só, vamos lá. Para você entender o que é macroprolactina, primeiro você vai precisar entender como que é feita a dosagem da prolactina no sangue. Então, a coisa funciona da seguinte forma. O método de dosagem da prolactina é um método do tipo sanduíche. É um método imunométrico que vai utilizar o princípio do sanduíche. Como que funciona isso? Bom, primeiro a gente vai ter no tubo de ensaio, onde a gente vai colocar a nossa amostra, a gente vai ter um anticorpo aqui, né? Então, o ensaio é imunométrico, quer dizer, ele vai ser um ensaio baseado na reação antígeno-anticorpo. E aí, existe um anticorpo aqui, que ele está preso na parede do tubo de ensaio, ele é chamado de anticorpo de fase sólida. E aí, o que a gente faz? A gente coloca aqui, né, o soro do paciente, que vai conter prolactina. Esse anticorpo aqui, ele é direcionado para uma região da prolactina, né? Então, a prolactina que tiver aqui dentro, ela vai se ligar nesse anticorpo. Só que aí, depois da gente jogar a amostra de soro aqui, a gente também acrescenta um segundo anticorpo, que é chamado de anticorpo de captura. E aí, esse segundo anticorpo também vai ser colocado aqui dentro do tubo de ensaio. O que acontece? Esse segundo anticorpo, ele emite um sinal. E aí, o que vai acontecer? É esse sinal aqui que vai ser lido pelo aparelho. Então, como é que vai acontecer isso? Se eu tenho no soro, eu tenho prolactina, a molécula de prolactina vai ligar no anticorpo de fase sólida e ela também vai ligar, o segundo anticorpo, ele vem e se liga na prolactina também, né? Porque esse segundo anticorpo, ele é direcionado para um outro ponto, né? Um outro epítopo da molécula de prolactina. Então, o que acontece? Aí a gente retira o sobrenadante, né, lava, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter a formação desse sanduichinho aqui, ó. A gente tem meio pão de anticorpo, a gente tem um recheio de prolactina, e a gente tem meio pão do segundo anticorpo. Então, é por isso que chama ensaio sanduíche, porque forma esse sanduichinho aqui. E o que o aparelho vai ler vai ser o sinal emitido pelo segundo anticorpo. Então, para que a gente faça a dosagem da prolactina, vai ser dessa forma que vai acontecer o ensaio. Agora eu vou te mostrar o que é macroprolactina. A macroprolactina nada mais é do que uma molécula de prolactina ligada a uma imunoglobulina. Mas que diabos de anticorpo ou imunoglobulina é essa? É uma imunoglobulina inespecífica que está presente lá na circulação periférica. Uma vez que a prolactina cai no sangue, ela encontra
com essa imunoglobulina e, por alguma razão, essa imunoglobulina se liga na molécula de prolactina. Então, o que é macroprolactina? É uma molécula de prolactina que está ligada em um anticorpo, em uma imunoglobulina. Essa ligação vai fazer com que essa molécula de prolactina, ela não tenha a habilidade de se ligar no receptor de prolactina mais. Por quê? Porque uma vez que a prolactina fica ligada na imunoglobulina, o sítio de ligação no receptor ficou ocupado por essa imunoglobulina. Então, o que acontece? Agora vamos ver o que acontece no ensaio, né, de dosagem da prolactina, ela estando ligada a essa imunoglobulina. Dentro do sangue, na circulação, né, dentro do organismo, se essa molécula não é capaz de se ligar no receptor, isso significa que ela não vai ter atividade biológica, ela é biologicamente inativa. No entanto, do ponto de vista de reação no ensaio, vamos ver o que acontece com a macroprolactina. Deixa eu compartilhar mais uma vez aqui. Então, vamos ver o que acontece na hora de fazer a dosagem se o soro do paciente tiver macroprolactina. Então, a gente tem lá o tubo de ensaio com um anticorpo de fase sólida. Aí a gente vem e joga o soro, e esse soro vai ter moléculas de prolactina ligadas a uma imunoglobulina que é inespecífica. E aí a gente vai jogar o segundo anticorpo, que é o anticorpo de detecção, né? O anticorpo que vai emitir um sinal. E aí o que vai acontecer? Olha só que interessante. A gente vai ter a formação do sanduíche, mesmo essa prolactina estando ligada em imunoglobulina. Então, quando a gente faz a dosagem da prolactina no soro de uma paciente que não tem macroprolactina, a gente vai ter o valor, né, da prolactina dosada. Se nesse soro existir macroprolactina, essa macroprolactina também vai ser dosada. No entanto, lá dentro do organismo, a macroprolactina, ela não tem atividade biológica. Como essa molécula, ela está inativada, né? Porque com a ligação na imunoglobulina, ela ficou inativa, incapaz de ligar no receptor. Então, o que acontece? Dentro do organismo, se algumas moléculas de prolactina se ligam em imunoglobulina, a gente vai precisar de mais moléculas de prolactina livres, né, presentes na circulação, que possam ligar no receptor. Então, aí o que acontece? O paciente saudável, né, ela não tem nenhuma disfunção no eixo da prolactina. No entanto, ela vai ter o quê? Ela vai ter moléculas de prolactina não ligadas em imunoglobulina, né, chamada prolactina monomérica, essas moléculas em quantidades normais circulando. Só que, além disso, ela também vai ter uma certa quantidade de moléculas de prolactina ligadas em imunoglobulinas, porém que não tem ação biológica. Então, do ponto de vista funcional, orgânico, não existe doença. No entanto, quando a gente faz a dosagem da prolactina, vai se somar a prolactina monomérica, a macroprolactina, a gente vai ter um resultado de dosagem de prolactina elevado. E aí a gente pode chamar isso de um resultado falso positivo, quer dizer, é uma prolactina elevada, mas a prolactina biologicamente ativa, ela está normal. Então, isso é o que a gente chama macroprolactina, isso aqui é macroprolactina. E como que você vê isso na vida real? Você vê isso uma paciente que chega com dosagem de prolactina elevada. No entanto, é uma paciente que não tem sintomas para hiperprolactinemia. É uma paciente normal, sem sintomas compatíveis com excesso de prolactina. Porque, do ponto de vista da circulação, essa paciente não tem excesso de prolactina, né? Do ponto de vista biológico, né? Ela não tem ação excessiva da prolactina. E aí, como é que a gente faz para distinguir se o paciente tem, se uma paciente tem hiperprolactinemia por conta de excesso de prolactina mesmo, ou se ela tem a presença de macroprolactina, que a gente chama de macroprolactinemia? Então, como que a gente diferencia isso?
Daí, do ponto de vista prático, né, a melhor forma que a gente tem para distinguir isso, né, é um método fácil, barato, acessível, disponível. A gente pega, faz uma dosagem da prolactina normal, né, do jeito, daquele mecanismo, expliquei para você, do método sanduíche, coloca o soro da paciente e tal, a gente tem um resultado de prolactina dosada. E aí, o que a gente faz? A gente pega uma outra alíquotazinha do mesmo soro, né? E a gente acrescenta uma substância chamada polietilenoglicol. Esse polietilenoglicol, o que ele vai fazer? Ele vai pescar macromoléculas que estejam presentes ali naquele soro, vai jogar, vai precipitar lá no fundo. Então, se naquele soro tiver só prolactina monomérica, o polietilenoglicol ele não vai pegar, porque a prolactina monomérica é pequenininha, ele não tem afinidade. O polietilenoglicol pega moléculas grandes. As moléculas de prolactina que estiverem ligadas em imunoglobulina, ou seja, as moléculas de macroprolactina, como a imunoglobulina é uma molécula grande, então, o polietilenoglicol se liga e precipita. E aí, o que a gente faz? A gente lava, né, retira o sobrenadante e faz uma nova dosagem da prolactina. E aí, o que a gente faz? A gente compara o resultado da prolactina antes com o resultado da prolactina depois da precipitação com o polietilenoglicol. E aí, se a gente tem, por exemplo, eu fiz uma primeira dosagem, a prolactina deu 80. Daí, eu coloquei o polietilenoglicol, retirei o sobrenadante e fiz novamente a dosagem. E aí, tinha dado 80, ou agora deu 8, né? Para ficar um número mais fácil de fazer cálculos. Então, o que aconteceu? Olha, se na minha primeira dosagem, meu resultado deu 80, e aí depois que eu fiz esse método de precipitação, o meu resultado de prolactina foi só 8, isso significa que eu tenho macroprolactina na minha amostra. Porque quando eu fiz a precipitação, que era prolactina monomérica, era muito menos, né, do que o total de prolactina que eu havia dosado inicialmente. Então, com isso, eu chego à conclusão de que, de fato, a paciente tem macroprolactina. Por outro lado, se a minha dosagem anterior deu 80, a inicial, e aí, depois que eu precipitei com polietilenoglicol, veio, sei lá, 70, 80, 75, né? Veio um valor parecido com a dosagem inicial, interpretar que não existe macroprolactina na amostra, porque mesmo eu colocando o polietilenoglicol, né, para tentar precipitar a macroprolactina, quando eu dosei de novo no sobrenadante, deu um valor próximo. E essa interpretação a gente chama de índice de recuperação. Então, assim, eu fiz uma primeira dosagem, o resultado veio X. E aí, quanto que eu recuperei na minha segunda dosagem após a precipitação? Se eu recuperei mais do que 60%, isso é compatível prolactina mesmo, monomérica, quer dizer, não tem macroprolactina, porque eu recuperei muito, né, do que eu tinha inicialmente, ou seja, né, não precipitou macroprolactina. Por outro lado, se o meu índice de recuperação é baixo, então assim, o que eu tinha inicialmente, né, é um valor de prolactina e o valor após precipitação é muito inferior, quer dizer, eu recuperei pouco daquilo que eu tinha inicialmente, isso é compatível com a presença de macroprolactina. Então, é assim que a gente faz a interpretação, né, da dosagem quando a gente tem a hipótese, a suspeita de macroprolactina. Muito bem. E aí você deve estar pensando, nossa, mas ela falou um monte de coisa que até fez sentido, né? Mas, assim, como que isso se aplica na prática, né? Como que é a paciente que chega, quanto que eu vou suspeitar, quanto que eu vou pensar em macroprolactina, enfim. Então, vamos lá. Para você entender isso, eu vou te mostrar a prova do TIM. Afinal de contas, o tema da nossa live de hoje é como a macroprolactina é cobrada na prova do TIM. E aí a gente vai juntar a fome com a vontade de comer, tá bom? A gente vai unir o útil ao agradável, para que a gente possa entender exatamente, né, como que isso aparece na prática e como que isso é cobrado na prova.
Então, vamos lá. Uma questão que caiu na prova de casos clínicos, né, a prova da segunda etapa do TIM de 2019. Era uma mulher de 22 anos que trocou o serviço de endocrinologia com um exame de prolactina de 80. O exame foi solicitado como parte de exames de rotina. Adicionalmente, foram realizados os seguintes exames para complementação diagnóstica. Ela tinha um beta-HCG negativo, a prolactina foi repetida a dosagem após o repouso e veio de 90, um TSH normal de 2, um T4 livre também normal de 1,2, a progesterona no 21º dia do ciclo menstrual veio com um resultado de 15, dentro do intervalo, né, para a fase lútea, e ela também fez uma ressonância de célula túrcica, que a gente vai ver a imagem agora. Então, olha só, antes de eu te mostrar a imagem da ressonância, olha só como que é a situação clínica. É uma paciente que fez dosagem de prolactina sem haver uma indicação específica. Aqui, no caso, está dizendo que ela fez com exames de rotina. Na verdade, ela era uma paciente assintomática, né? Uma paciente que não tinha queixas que levassem à suspeita hiperprolactinemia. O fato é que ela veio com um resultado de prolactina elevado. Os demais exames que ela realizou vieram normais, exceto a prolactina, que ela repetiu e se manteve acima do limite superior, que aqui para o método era de 25, veio inicialmente 80 e depois veio 90. E aí ela fez uma ressonância da célula túrcica. E olha só a ressonância da paciente. É uma ressonância que mostra uma hipófise normal. Olha só, aqui a gente vê o tecido hipofisário, aqui a gente vê a haste bem centrada, aqui em cima a gente está vendo o quiasma óptico, e a gente não vê nenhuma área de hipointensidade, a gente não vê aumento, né, de volume da hipófise, nada. A gente vê uma hipófise absolutamente normal, uma ressonância de célula normal. Bom, e aí vieram as perguntas. Aliás, tinham mais informações sobre a paciente, né? Os ciclos menstruais regulares desde a menarca, ela tem fluxos por 5 dias, com intervalo a cada 28 dias. Ela está sem vida sexual ativa há 6 meses, não faz uso crônico de medicações, nem de drogas ilícitas. Ela faz um uso eventual de eclotamina para enxaqueca. E no exame, a tireoide é normal palpável, ela não tem galactorreia, não tem acne, não tem hirsutismo. Então, assim, é uma paciente assintomática, né? Então, nessas informações aqui, a gente está vendo perguntas que foram feitas em busca de se detectar uma causa para uma hiperprolactinemia. Então, o uso de medicações é uma causa comum, inclusive é a causa mais frequente de hiperprolactinemia, né? É a medicamentosa, ou eventualmente também de drogas ilícitas pode levar. Gestação, né, também é uma possibilidade. Hipotireoidismo é uma outra possibilidade. E em relação às manifestações clínicas de hiperprolactinemia na mulher, então as principais são oligomenorreia ou amenorreia e galactorreia. Essa paciente não tem nenhuma dessas manifestações, juntando um quadro clínico, né, de uma paciente assintomática que realizou dosagem de prolactina como um exame, entre aspas, de rotina, né, porque afinal de contas não faz sentido a gente dosar prolactina como exame de rotina, né? A gente só precisa da dosagem de prolactina quando o paciente tem suspeita clínica, né, de hiperprolactinemia, mas enfim, juntando isso com os resultados de exames normais que ela realizou, juntando com a ressonância da célula túrcica, que também mostra uma imagem normal, a gente necessariamente precisa pensar que essa paciente deve ter macroprolactinemia. Ela deve ter moléculas de prolactina ligadas em imunoglobulina, e isso faz com que os valores dosados de prolactina sejam elevados, muito embora biologicamente ela tenha as funções e ações da prolactina dentro da faixa normal. E essa é a primeira pergunta, né, da questão. Ele pergunta qual o motivo da elevação da prolactina e pede para explicar. Então, seria exatamente essa a explicação da macroprolactinemia. Depois ele pergunta qual exame a ser solicitado para confirmar a principal hipótese diagnóstica. Então, a nossa hipótese diagnóstica é de macroprolactinemia. Como é que a gente confirma isso? Realizando
a dosagem de prolactina após precipitação polietileno-glicol com polietileno-glicol, ou pesquisa de macroprolactina, né, com polietileno-glicol. E, por fim, ele pergunta qual a sua conduta e pede para você justificar. Então, veja bem, se a gente não tem uma doença, se a gente não tem uma alteração no organismo, a gente não tem nada para tratar. Então, nesse caso aqui, a nossa conduta é orientar a paciente, explicar que isso é apenas falso positivo, né, uma alteração espúria no exame, mas que não tem significado biológico nenhum, portanto, que ela não tem com que se preocupar, não há necessidade de fazer nenhum acompanhamento, nem de repetir exames, nem nada, é vida que segue. Então, o que acontece? Na prova do TIM, você vai ser questionado sobre como conduzir, já que a prova, ela tem esse caráter, entender se o candidato tem habilidades, né, para conduzir os casos clínicos, né, da maneira adequada. Hoje eu te contei o que é macroprolactinemia e como que ela é cobrada na prova do TIM. E eu estava dizendo que para você chegar nesse nível de compreensão dos vários assuntos, né, dentro da endocrinologia, você precisa ir construindo ao longo do tempo e vai empilhando, colocando em prática os aprendizados, os conhecimentos e fazendo um exercício constante dia a dia para que você possa construir a sua trajetória para você realmente chegar preparado para obter o seu título de especialista, fazendo um planejamento, né? Um planejamento, ir plantando hoje e plantando agora para poder colher lá na frente.